Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos agora à nossa mais nova modalidade de curso de inteligência artificial, formato EAD. Tá? Particularmente, tenho feito muitos cursos EAD ultimamente, aprendo bem com eles. Vou tentar ser o mais didático possível nos vídeos. Tá? E é bom do vídeo também, que se você não entendeu, perdeu alguma coisa, vocês podem voltar. E juntamente com o material EAD, eu vou estar disponibilizando horários de atendimento online. Tá? Que faltou fazer na aula passada? A gente viu problemas de busca não informada por enquanto, e nós tínhamos visto dois algoritmos de busca bem clássicos, né, que é o busca em largura, né, lembrando que quem busca em largura faz, ela, dada a nossa árvore de estados, né, ela vai percorrendo nível a nível da nossa árvore de estados, até encontrar o estado objetivo, o estado final que a gente deseja, qual que é o ponto final da nossa solução, e depois vai traçar um caminho desde o estado inicial até o estado final. Show de bola essa busca, a gente viu que ela é ótima e completa, né? Que significa ótima, significa que se houver solução ela encontra, completa, se houver a solução ela encontra, e ótima que ela vai encontrar a solução com o menor custo possível. Tá? E depois nós vimos a busca em profundidade, né? A busca em profundidade ao invés de nível a nível ali na nossa árvore de estados. O que ela vai fazer? Ela vai tentar achar o caminho mais profundo possível. Nesse caso aqui, ó, inicialmente ele achou o caminho H, depois ele vai para o próximo caminho mais profundo possível, seria o parente mais próximo do H, vamos assim dizer, depois o próximo mais profundo possível, no caso seria o J, depois o próximo e assim por diante. Tá? Então, ao invés ali nível a nível, é como se ela estivesse fatiando nossa árvore de estados aí, agora na vertical ao invés da horizontal. Vantagens dessa busca, e por isso que ela é utilizada em vários lugares, é a complexidade de espaço dela. Tá? A complexidade de espaço da busca em largura era exponencial, b elevado a d, b é o fator de ramificação, ou seja, o número médio de nós que aquela busca gera, tá? E o D, que é o depth, né? O número de níveis aí da minha árvore de busca. Já na busca em profundidade, a gente viu que a complexidade de espaço é B vezes D, ou seja, cresce linearmente, não exponencialmente. Isso dá uma baita diferença conforme a gente vai aumentando a nossa profundidade. Tá? Por outro lado, a gente viu que o problema dela é que ela não é ótima nem completa, né? Não completa se você permitir a geração de estados repetidos. Aí essa busca, por exemplo, se eu estou indo de Três Lagoas, quero chegar em Andradina, aí eu posso ir de Três Lagoas para Castilho, de Castilho para Três Lagoas, de Três Lagoas para Castilho, Castilho Três Lagoas, e a busca fica perdida nesses espaços, nesses estados repetidos. Tá? Se eu evitar isso, eu garanto que ela é completa, porém nunca vai ser ótima, tá? Como ela pega e escolhe um caminho e vai até o mais profundo nesse caminho, pode ser que ela vai achar a solução nesse caminho que ele escolheu, mas não necessariamente esse caminho é o de menor custo. Por exemplo, se eu quiser ir novamente de Três Lagoas para Castilho, eu posso escolher um caminho, primeiro eu vou para Brasilândia, depois eu vou para uma outra cidade, depois para uma outra cidade, posso dar a volta lá em cidades do Rio Grande do Sul e voltar até chegar em Andradina. Cheguei, achei a solução, tem um caminho para a solução, mas não necessariamente esse caminho é o mais curto possível. Tá? Então, é esse custo-benefício entre esses dois algoritmos de busca básico. Um gasta memória para caramba, mas encontra a melhor solução. O outro já gasta pouca memória, mas não garante encontrar a melhor solução. Então, a gente vai pegar esses dois algoritmos e nós vamos implementá-los agora em Python, que a gente vai brincando um pouquinho com essa linguagem que é tão famosa hoje em dia no campo da inteligência artificial, tá? Bom, então vou lá para o meu Colab, deixa eu trocar aqui minha cena, estou agora no Colab, tá? Vou tentar fazer isso sem biblioteca alguma, tá? A gente consegue otimizar esse nosso sistema utilizando bibliotecas do Python, mas só para mostrar o quão simples é essa busca e o como que a gente consegue resolver uma facilidade, sem necessidade de bibliotecas, sem nada, apenas utilizando as estruturas básicas do Python, ok? Bom, uma vez no Colab, tá? Lembrando que eu disponibilizei no Ava uma base de dados, tá? Um dos itens dessa base de dados, tá? É a lista de cidades. A mesma lista de cidades que a gente usa para fazer os exercícios
que a gente usou para fazer os exercícios, né, de busca, largura e profundidade, que a gente vai utilizar ao longo da disciplina, que são as cidades da Romênia. Tá? Um dos passos, então, que eu vou precisar aqui nesse meu problema, né, é ler essa lista de cidades e criar uma lista de cidades. Ok? Bom, para fazer leitura, tá, de coisas no Python, aí, de arquivos textos, nesse caso aqui, a gente tem uma função que é a função open. Tá? Nessa função open, a gente passa qual que é o caminho do arquivo que eu quero ler, tá? E o modo que eu quero ler, se é escrita, se é gravação, igualzinho a gente tinha no C, se não me engano, no C, o fopen. Tá? Aqui no Python vai ser muito semelhante, então eu tenho uma função, tá, no qual eu vou passar um caminho. Então eu vou fazer o seguinte, para organizar o meu código bonitinho. Eu vou chegar aqui, vou colocar caminhos da base. E nesta área de caminhos da base, eu vou definir todos os meus... da base. E nessa área aqui eu vou definir todos os caminhos que eu vou utilizar para depois utilizar essa função open aí, ok? Bom, então caminhos da minha base. Eu vou ter aqui o path lista cidades, que vai ser igual, aí eu posso copy path no arquivo lista cidades. Vou abrir aqui o modo string, lembrando no Python modo string, aspas simples ou aspas duplas, vantagem da aspas simples, você não precisa apertar o shift. E vou copiar o conteúdo da minha lista cidades, tá? Shift Enter, e aí eu tenho agora esta variável de memória, path lista cidades, criada no meu Python, tudo bem? Path lista cidades, está aí o conteúdo desta variável, certo? Por enquanto vai ser isso. Depois eu vou ter outros paths para minhas outras bases, tá? E por enquanto, só para separar o meu programinha aqui, eu vou criar uma caixinha de texto que eu vou chamar de resto. Resto do programa. Tá? E aqui eu vou fazer algumas pequenas demonstrações. Tá? Para fazer a leitura no Python, a gente vai seguir todo aquele nosso fluxo básico de leitura, que é abre o fluxo, faço operação no fluxo e fecho o fluxo. Tá? Então, seguindo essas três operações básicas, para fazer a leitura no Python, eu vou ter, obviamente, um objeto ou um ponteiro para esse arquivo que eu quero fazer as operações. Tá? Esse ponteiro ele é gerado pela função open. Tá? E como eu falei, na função open a gente passa o caminho do arquivo que a gente quer trabalhar e o modo que a gente quer trabalhar. Tá? W para escrita, R para leitura, e se for binário, tá? No caso, WR para modo texto, se for binário, eu coloco o Bzinho aqui na frente. Tá? No caso, é um arquivo TXT, é modo texto, vou usar o R mesmo. Tá? Uma vez que eu fiz a atribuição desse ponteiro para arquivo para a minha variável arquivo, tá? A gente tem aí um conjunto de métodos, tá, que eu posso manipular esse arquivo. Tá? Mais tradicional que a gente vai fazer para fazer a leitura, tá, vai ser o readline ou o readlines. A vantagem do readlines, tá, deste método readline, vou chamar aqui, ó, linhas igual arquivo readline, é que ele já me retorna uma lista e cada elemento dessa lista é uma linha do meu arquivo. Ó. Linhas. Aqui todas as linhas do meu arquivo. Tá? Perceba que aqui ele manteve incluso o /n. Tá? Bom, uma vez que eu abri o fluxo, fiz a operação sobre esse fluxo, a gente tem que fechar o fluxo, né? Arquivo.close, para não ficar esse arquivo na tabela de lista de arquivos abertos. Enfim, não dá nenhum tipo de problema com o meu sistema operacional. E lembrando que na hora que você está fazendo a escrita, esse close é importante para ele pegar todo o conteúdo que fica armazenado no buffer e jogar para o arquivo. Tá? Às vezes, se você não utilizar o close, você não grava tudo que você queria gravar no seu arquivo. Bom, essa é uma forma, então, que eu tenho de fazer leitura, tá? Não é a mais comum no Python. Qual que é a forma mais comum que a gente tem de fazer leitura no Python, tá? Vou apagar estas linhas aqui, tá? Uma das formas mais comuns é utilizando a cláusula if, tá? E aí, tudo que está dentro do bloco if, tá? Ele vai fazer a operação no arquivo que você quiser e a hora que você sai desse bloco if, automaticamente o arquivo já é fechado. Tá? Então não precisa utilizar o close depois. Então funciona da mesma
mesma forma, não parecido, eu vou passar para o Open, tá? O lista cidades, e em algum momento eu preciso fornecer um identificador, né, para utilizar esse identificador para fazer as operações em cima desse arquivo, tá? Então, para fornecer esse identificador, esse ponteiro para o arquivo, esse objeto para manipular o arquivo, tá? A gente vai utilizar a palavra-chave as, tá? E aqui o meu identificador. Como é bloco, tudo que é bloco no Python, a gente coloca 2 pontos e a linha, tá? Faz a indentação do código. Então, com o path lista cidades aberto, esqueci do modo, ó, no modo leitura, tendo esse modo leitura aberto como arquivo, tá? Eu vou até criar uma outra variável aqui, ó, lista 2 igual arquivo ponto read lines. Okay? Só isso já vai fechar o fluxo do arquivo, bonitinho. Vou colocar aqui, ó, lista 2 para vocês verem que de fato foi criado. Tá? Apesar de parecer estranho, ó, isso daqui foi definido dentro de um bloco de código, tá? Mas eu consigo enxergar depois do lado de fora. Esse é outro ponto que não preciso criar uma variável fora, para depois eu ter esse escopo para o meu programa inteiro. Ok? Isso só vale para o if, tá? Não vale, né, geral isso daí não. Bom, dado que eu tenho a minha lista, agora eu já sei fazer leitura de cidades, vamos parar aqui por enquanto. Outra coisa que eu preciso me preocupar é fazer, ou de alguma forma, conseguir armazenar essas cidades aqui vizinhas. Para a hora que eu for fazer o meu programa de busca, né, lembra que uma parte do meu problema de busca é gerar os estados sucessores, nesse caso do GPS, meus estados sucessores são as cidades vizinhas. Tá? Então, de alguma forma, eu preciso de alguma estrutura para armazenar essas cidades vizinhas. Tá? Uma estrutura bastante básica que a gente teria aí é a tupla. Tá? A tupla, ela me permite armazenar vários valores como se fosse um único elemento, tá? Então vou fazer aqui, ó, só para vocês verem, tupla igual arad Sibyl, tupla, tá o conteúdo da minha tupla. Isso me permite também acessar só um elemento da tupla ou só outro elemento da tupla. Essa tupla pode ter mais de um elemento. Esse elemento aqui, o de outro elemento, pode ser de qualquer tipo, tá? Bom, se eu tenho possibilidade de uma tupla, eu poderia armazenar as cidades vizinhas considerando uma lista de tuplas, tá? Então, mapeei aqui, ó, Arad Timisoara, uma outra tuplinha aqui, Arad Zerinde. Vou colocar uma outra tuplinha aqui. Zerinde? Não. Fagaras. Opa. Fagaras. Sibyl. E aí vai, tá? Na hora que a gente lista, então essa listinha de tuplas, ó. Isso é uma lista. Cada elemento da minha lista, ó, separado por vírgula, é uma tupla. E aí, se por acaso eu acessar o elemento 0, primeiro elemento, tá? Ele vai me retornar a tupla contida na primeira posição da minha lista. Tá? Se eu acessar a posição 1, a tupla contida na segunda posição. E como isso é uma tupla, se eu quiser acessar o primeiro elemento da tupla, primeiro elemento da tupla, tá? Eu acesso o primeiro elemento da tupla na posição 1. Se eu quiser acessar o segundo elemento da tupla na posição 1, acessei o segundo elemento da tupla na posição 1. Tá? Perceba que se eu tenho uma lista um pouco grande, tá, de cidades, se a gente tiver um GPS mundial, isso vai ser grande. Tá? Toda vez que eu quiser retornar os vizinhos de uma cidade, eu tenho que percorrer esta lista, tá? E procurando, verificando, a cidade de origem ou a cidade na posição 0 é a que eu estou procurando na minha busca, é o meu estado atual da busca? É. Então, vou retornar outro vizinho. Vou para o próximo elemento, é o estado atual? É, retorna o vizinho. E assim por diante. Então, isso pode ficar um tanto quanto custoso de se fazer para grandes problemas. Tá? Se a gente lembrar de uma estrutura de dados muito interessante da aula de orientação a objetos, né, que era o mapeamento, estrutura de mapeamento, a gente tem uma possibilidade também de tornar isso mais eficiente por meio de um mapa. Tá? Não é um mapa mundial, mas é um mapa no sentido de mapeamento. Então vou especificar aqui mapeamento. Tá? Esse mapeamento é dado pelas chaves no Python, tá? Por um valor de entrada,
no caso, vamos supor que eu quero mapear Arad, obter todos os vizinhos de Arad. Então, minha entrada vai ser o Arad, tá? E a minha saída vai ser uma lista de vizinhos de Arad. Então, vou colocar aqui, ó, Sibiu, Timisoara, Zerinde e só. Tá? Vou colocar outro item aqui. Vou chamar, pegar um Iazi, que tem poucos vizinhos. Iazi, então vai ficar Iazi 2 pontos. Aí os valores de Iazi, que é Neante e Vaslui. Tudo bem? Se eu quiser colocar mais... como que eu faço para acessar um item desse mapeamento antes disso? Né? Se eu colocar aqui, ó, mapeamento, passar entre parênteses a chave que eu desejo, ele vai me retornar o valor mapeado. No caso, Arad, se eu digitar aqui Iazi, vai me retornar o de Iazi. Se eu quiser colocar um novo valor aí dentro, tá? A gente tem um método put, mas para fazer isso, tá? Então, mapeamento, ponto. Put, era put. Update, desculpa, eu estou confundindo o put com o hash map do Python, o update, tá? E aí eu posso fazer a mesma coisinha que eu tinha feito ali em cima. Então vou colocar assim, Oradeia, 2 pontos, Sibiu, Zerinde, tá? Agora eu vou colocar aqui o mapeamento pra gente ver, tá? Errei no Oradeia, tá? Desculpa, ficou Orade, tá? Mas enfim, eu atualizei esse meu mapeamento, tá? Eu posso fazer também da seguinte forma. Agora eu vou inserir o mapeamento correto, tá? Eu passo uma chave como se eu fosse recuperar um mapeamento, né? Então, Oradeia, tá? Só que aí eu vou utilizar o valor de igual para fazer uma atribuição a essa chave, tá? E aí eu passo a listinha agora correta de Oradeia. Sibiu, Zerinde. Vou digitar o mapeamento. Agora tem esse mapeamento. Bom, se eu quiser apagar o mapeamento, é del. Tá? Esse del é utilizado para apagar elementos também da lista depois e do dicionário. Tá? Mapeamento e a chave que eu quero apagar. No caso aqui eu quero apagar o horário que saiu errado. Mapeamento. Tá aqui, tudo bem? Bom, então essa é uma estrutura mais eficiente, porque agora, a hora que eu quiser recuperar, por exemplo, gerar os estados sucessores de Arad, é só... mapeamento, errei, desculpa. Mapeamento. Tá? Eu já lista os estados vizinhos de Arad, tudo bem? Então, com base nesses conceitos até o momento, no próximo vídeo, a gente vai criar um objeto, uma classe, tá? E consequentemente depois o objeto, para fazer todas essas leituras e mapeamentos necessários. Que aí o nosso código fica um pouco mais bonitinho e a gente já vê como que funciona a orientação objeto no Python. Tá? Então até o nosso próximo vídeo.